Prosseguindo, cenários da agricultura mundial e o papel do Brasil. Professor Dr. João Alfredo de Carvalho Mangabeira. Por favor, professor. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, eu venho primeiro agradecer o convite, né? Agradecer especialmente ao professor Kassai, que é um parceiro que já vem trabalhando junto, né? Tentando trabalhar junto na USP e na Embrapa. Eu sou da Embrapa e venho, na verdade, contar um pouco da minha experiência, a experiência nossa da Embrapa sobre a agricultura, que eu vou chamar de agricultura alternativa. Por que eu vou chamar de agricultura alternativa? Porque, no geral, a pesquisa que a gente faz na Amazônia e faz no Brasil como um todo, engloba a agricultura natural, agricultura biodinâmica, agricultura orgânica no geral, mas com a agricultura de base familiar. Então, eu coloco esse enfoque mais como agricultura alternativa, que eu vou trabalhar mais, falar mais sobre esse potencial da agricultura alternativa para o mundo. Ao mesmo tempo, contar para vocês a minha experiência, porque eu sou formado em agronomia, mas eu sempre brinco que sou deformado em agronomia. Porque eu tive a oportunidade, em 1984, conhecer o professor Hiroshi Sel, eu não sei quem daqui conhece o professor Hiroshi, e o professor Hiroshi modificou minha forma de pensar como agrônomo. Então, dentro da agronomia, eu entrei na área da agricultura, da agroecologia, e dentro da agroecologia eu me sinto até hoje, depois de 30 anos, como a gente brinca, de marginal. A marginalidade da agricultura, porque tem outro enfoque de ver a vida, a agricultura, né? A agroecologia. Ao mesmo tempo, entrei na área de economia e até brinco, já não sendo mais agrônomo, fui para a economia, e dentro da economia fui para a área da economia ecológica. E na economia ecológica, dentro do mainstream internacional, ela é uma economia marginalizada. Porque não é a economia que aparece no contexto, porque a grande economia que aparece é uma economia, aliás, uma economia do dinheiro. Tá? Então, dentro desse contexto, eu vejo assim, que o mundo, a gente vê o mundo de quatro formas. A gente vê o mundo da forma da arte, da filosofia, da religião e da ciência. Então, dentro da ciência, eu estou tentando trazer nesses 30 anos a viabilidade e a questão da rentabilidade da forma de agricultura alternativa. Tá? Então, no geral, como foi traçado aqui, que nos foi traçado, falar um pouco do cenário da agricultura no mundo, né? Como está a agricultura no mundo hoje, e um pouquinho da agricultura no Brasil, e um pouquinho das experiências de agricultura orgânica que a gente tem trabalhado e pesquisado, e está tentando trazer de uma forma, não uma visão que no geral a ciência nos cobra, né? Porque no geral a ciência cobra que a agricultura alternativa é a agricultura que tem viés mais de visão religiosa, ou filosófica, de forma de vida, ou de arte, mas não de ciência. Tá? Então, como trazer esse enfoque para a ciência é o trabalho nosso, é o trabalho que eu estou tentando trazer junto com o professor Kassai, já que eu também faço parte do grupo da agricultura orgânica do Estado de São Paulo. Bom, o mundo hoje é o seguinte, como a gente vê, pelo dado da FAO, esse é um dado da FAO, 2017, mas no geral são compilações não de 2017, mas de 2015, mais ou menos 2016, o mundo hoje tem 570 milhões de explorações agrícolas, né? Sendo que aproximadamente aqui, 500 milhões são de agricultura familiar. Tá? Então, ou seja, com 500 milhões de agricultura familiar, se produz quase 80% de alimento produzido no mundo vem da forma de agricultura familiar. Agora, essa agricultura familiar, será que ela é totalmente tecnificada? Será que ela é totalmente com uso intensivo de tecnologias que a gente diz modernas, né? Bom, essa agricultura hoje, ela também é guardiã de 75% de todos os recursos agrícolas do mundo, né? Depois eu explico também como é que está a situação do Brasil. Tá? Ao mesmo tempo, nós temos hoje uma produção mundial hoje para alimentar, e o Brasil, só o Brasil hoje, depois eu vou falar um pouco mais na frente, tem capacidade de alimentar 1 bilhão de pessoas. Tá? A nossa agricultura hoje, do jeito que está. Mas hoje nós temos a gente precisa de hoje está produzindo 2,3 bilhões de toneladas de cereais produzidas no mundo, sendo que 1 bilhão é destinado ao consumo humano, 700 milhões é destinado à alimentação animal e 500 milhões são processados pela indústria. Tá. Mas, ao mesmo tempo,
essa agricultura com 570 milhões de agricultores, de propriedades agrícolas, nós temos 2,5 bilhões de pessoas no mundo, né, principalmente em países pobres, vivendo da agricultura. E 1,5 bilhões de pessoas no mundo vivendo da agricultura familiar. O mais enfático disso aqui é que 90% das fazendas são de administração de agricultura familiar e produzem quase 1 hectare. Olha só a distribuição de terra do mundo, produzindo quase 1 hectare. 72% de todas as propriedades da fazenda e só usando 8% das terras. Ou seja, 8% das terras sendo conduzido por quase 90% das propriedades agrícolas. E as fazendas de 1 a 2 hectares, que representam 12% das fazendas totais, só controlam 4% das terras. Ou seja, no geral, em média, a agricultura familiar, tá, que tem um grande percentual de pessoas, usam 56% das terras do mundo. Tá? Mas, porém, em 2050, precisaremos de uma previsão de 9 bilhões de pessoas, 70% na área urbana, tá? Uma população, um padrão de rico, né? Principalmente de classe média aumentando, e vai precisar de 70% de alimentação a mais. Ou seja, nós precisamos produzir quase 900 milhões de toneladas de alimentos a mais do que é produzido hoje. Tá? É o que se precisa para o mundo para 2050. Vou voltar aqui, acho que eu passei. E 200 milhões de toneladas de carne que vai precisar. Né? Eu não tenho os dados de como está a distribuição de uso da terra do mundo, né? Esses dados existem, mas eu vou fazer um pouco de comparação com o Brasil. No geral, se precisa de quase 3 vezes mais de área para produzir carne do que para produzir alimento, para produzir cereais. Certo? E essa relação no Brasil a gente vai ter isso. Ou seja, está passando bem rápido. Isso é a situação do mundo, né? Agora, a situação do Brasil, como anda a situação no Brasil? Esse é um dado nosso, esse é um dado da Embrapa nosso, esse é um dado que a gente está levando, aquele dado que a gente está mostrando para vocês é um dado da FAO, esse é um dado nosso. Ou seja, esse é um dado recente, esse é um dado que não está publicado ainda, a gente vai publicar recente, mas é um dado que mostra em cima do Cadastro Ambiental Rural Brasileiro. O Cadastro Ambiental Rural Brasileiro foi feito recentemente e não está completo ainda, mas ele tem quase 4 milhões de propriedades já cadastradas. E para quem não conhece essa realidade do Brasil, eu estou falando agora, não sei se tem muita gente aqui da área da agricultura, o Brasil é o único país do mundo que obriga os agricultores a fazer um cadastro ambiental rural. E esse cadastro ambiental rural é declaratório como imposto de renda, onde os agricultores declaram que áreas pretendem preservar por obrigação por lei. Isso está ocasionando no Brasil 2 tipos de agricultura. Eu estou sempre colocando isso. O Brasil hoje existe a obrigação de ter 2 tipos de agricultura. Uma agricultura dentro da reserva legal, se tiver que ter agricultura dentro da reserva legal, que o agricultor, principalmente a agricultura da Amazônia, que 80% tem que ser reserva legal, e a agricultura fora da reserva legal. Então hoje o Brasil, dentro desse contexto, eu estou apertando de fé. Dentro desse contexto, hoje o Brasil tem que estar com 60% ou quase 66% de área preservada. É um país ainda que é um dos raros países do mundo, o Brasil hoje é um dos raros países do mundo, que se pode produzir alimento dentro do seu próprio território, com poucos alimentos importados e ao mesmo tempo preservando uma grande área. E dentro dos imóveis rurais, ele tem 20% da propriedade já passiva de preservação. Tem a vegetação nativa de unidade de conservação, 13%, terra indígena, 13%, vegetação nativa devolutas, 18%. Para a produção mesmo de alimento, o Brasil só usa 9% do seu território para a produção de alimentos. E para pastagem, quase 20%. Tá? Então, o Brasil hoje usa quase 20% do seu território para pastagem e quase 10%, vamos colocar 10% para lavouras e florestas plantadas. Essa relação não difere muito da relação mundial, principalmente essa relação entre pastagem e área de agricultura. Isso quer dizer o seguinte, além disso aqui, não no Brasil, no mundo,
se tem que produzir também grãos para essa pecuária. Além de usar essa mesma quantidade de terra no mundo, tem que produzir grão também para... E grande parte da alimentação da pecuária na Europa, nos Estados Unidos, é de grãos também, não só de pasto. Tá? Então essa é a realidade brasileira, dentro desse contexto. Bom, alguém já mostrou aqui, a gente viu, né, no videozinho, o Brasil hoje está com 4 bilhões, isso é 2006, tá? São dados de 2006, é bem provável, a gente está com um novo censo agora brasileiro, é bem provável que esse número aqui vai aumentar, mas a gente está com 4 milhões de estabelecimentos, e desses 4 milhões de estabelecimentos agrícolas, certo? 75% é da agricultura familiar, isso não difere muito do mundo, né? E só detém 24% da área total. Quer dizer, a agricultura familiar brasileira é uma grande maioria e só detém isso aqui de área, certo? Para a produção. E só com essa quantidade de área ele consegue produzir quase 70, 80% de alimento, da alimentação brasileira. Tá? O pessoal ocupado também, agricultura familiar praticamente 74% da agricultura é com o pessoal ocupado, e hoje estão 12 milhões, quer dizer, em 2006, 12 milhões de pessoas na agricultura familiar, e na agricultura patronal, vamos falar assim, não familiar ou patronal, ocupando o pessoal ocupado nessa faixa de agricultura. Tá? A distribuição por estado, o Nordeste é sempre o grande percentual da agricultura familiar está no Nordeste. Né? Eu vou deixar essa apresentação depois para você, para eu ver as pessoas copiando. Né? E voltando de novo, mostrando o que já tinha falado antes, a agricultura familiar brasileira hoje, ela representa 85% da produção de mandioca, 70% da produção de feijão, 46% para a produção de milho, 30%, quase 38% do café, do arroz, 34%, da soja e trigo. A grande produção da agricultura patronal mesmo está em cima da soja, do milho, da pecuária, muita pecuária de corte e do algodão. Mas uma grande parte mesmo que são produtos de exportação. A grande parte da produção mesmo vem da agricultura familiar. E também a agricultura familiar é responsável por 58% da produção de leite, 50% da produção de aves, 59% de suínos e 30% do bovino, quer dizer, quase 70% desses bovinos é produzido pela agricultura patronal. Bom, isso aqui foi uma realidade, a provocação foi uma realidade da agricultura mundial, da agricultura brasileira. Tá? Mas aí vem a pergunta, né? Em 2050, 9 milhões de pessoas, esse padrão de agricultura, a gente está com viés de 2 padrões de agricultura. Intensificar a agricultura de uso tecnológico de insumos, não tecnológico de processo, de organização, ou uma agricultura mais de forma menos impactante, mais natural. Esse é um grande desafio que é colocado para a gente na Embrapa, na pesquisa como um todo. Obviamente tem pesquisadores, colegas nossos, que pensam mais para um lado tecnológico de produtos, de insumos, e outros, como no meu caso, eu defendo muito essa parte, de uma diferenciação da agricultura que use mais o uso dos recursos intensificados agroecológico ou ecológico. Tá? Então o desafio para nós hoje é esse. E é possível fazer um tipo de agricultura diferenciada? Bom, como eu falei aqui antes, o grande desafio nosso, na Embrapa principalmente, é colocar a base científica da agricultura alternativa. Tá? É nos cobrado bastante isso. Se cobra muito que a agricultura alternativa existe muito fé, religião, filosofia de vida, mas não científico. Então esse é o grande desafio. Será que isso é verdade? Tá? Então o desafio nosso é esse. E eu queria fazer um panorama, antes de entrar nessa questão, eu queria fazer um panorama como é que está hoje a agricultura orgânica no mundo. Isso é um dado do Centro de Pesquisa, da agricultura do mundo, né? E hoje a agricultura orgânica no mundo tem 59 milhões de hectares. Isso aqui é praticamente 1% das terras do mundo só. 1% das terras do mundo está produzindo com orgânico. Tá? São 2,4 milhões de agricultores
no mundo. Isso é um padrão muito pouco, né, dentro do contexto do mundo. 11 países já têm mais de 10% de acesso à agricultura orgânica. A América do Norte tem 10% da agricultura orgânica. A América do Norte, principalmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje está com quase 78% da agricultura que eles dizem familiar, né? São agriculturas familiares. Mas eles são agriculturas familiares de grande uso intensivo de recursos tecnológicos, de insumos, que eu chamo no padrão de vista da economia ecológica de que usa muita energia exossomática, não energia endossomática, não energia do sistema. Tá? Então, os Estados Unidos já tem 10% com a produção orgânica, a Alemanha com 25%, a Dinamarca caminho da Dinamarca com quase 100%, o Butão com 70% e Cuba com 70% da agricultura orgânica. Eu queria fazer uma ressalva em relação a Cuba, que muita gente pode entrar nessa pesquisa e não encontrar Cuba, né? Porque Cuba, os dados são complicados, mas Cuba não entrou na agricultura orgânica por ideologia, nem mais por necessidade, né? Com a queda do Muro de Berlim, acabou o insumo que vinha da União Soviética, da antiga União Soviética, e eles tiveram que fazer uma agricultura, praticamente uma agricultura natural, né? por força da circunstância de não poder importar insumo, né? Então eles partiram para a agricultura orgânica, não por questão ideológica, nem filosófica, nem nada, mas por necessidade, e hoje consegue alimentar, não sei se razoável ou não conheço, mas consegue alimentar uma população de 13 milhões de habitantes, praticamente com agricultura natural. Já que a agricultura que usa em insumo lá é para o tabaco, para a cana, não alimentício. Tá? Hoje, os principais países do mundo que cultivam orgânico, a Austrália em área, né, a Argentina, os Estados Unidos, a Espanha, a China, a Itália, a França, o Uruguai, a Índia e a Alemanha. São os principais produtores em termos de área. O Brasil, eu vou fazer uma diferenciação aqui, eu estou falando muito em agricultura orgânica, mas vou diferenciar depois da agricultura orgânica da agroecologia. Né? O Brasil poderia estar nessa circunstância aqui se colocasse algumas áreas de extrativismo, poderia estar numa situação melhor se colocasse algumas áreas de extrativismo que produzem de forma extrativista, mas não está certificado como orgânico. Poderia estar numa situação melhor o Brasil aqui. Tá? Hoje o mercado de orgânico no mundo está na faixa de... mercado de orgânico no mundo. O mercado de orgânico no mundo, hoje os Estados Unidos é praticamente 38 bilhões, a Alemanha com 9 bilhões, a França com quase 6 bilhões, e aí são os principais também, quase na mesma proporção de área, mas entrando alguns países como a Suíça, a Suécia, a Espanha, com grande potencial de mercado. Só que o Brasil hoje, o mercado de orgânico brasileiro é maior hoje do que alguns países, principalmente como maior que da Itália, maior. O Brasil está com 3 bilhões hoje de mercado de orgânico no Brasil hoje, segundo a Apex, segundo o pessoal que faz o levantamento. Mas o Brasil, mostra um pouco o Brasil, como é que é a situação do Brasil hoje. O Brasil hoje cadastrado no mapa, hoje no cadastro nosso do mapa, isso é 2017, é mais recente, a gente está com 15.782 produtores cadastrados como orgânicos, mas isso tem cadastro aqui como orgânico, às vezes é uma associação, está com um cadastro, mas tem vários produtores dentro dessa associação que a gente não consegue diferenciar. Ou seja, hoje o Brasil a gente está com o Brasil com praticamente 0,3% de produtores em relação aos produtores totais, porque o Brasil tem quase hoje 5 milhões de produtores e só 15 mil como orgânico. Contando que eu não estou falando dos agricultores que estão em transição em área agroecológica. Tá? 750 mil hectares, mas se colocar hoje as reservas extrativistas é bem maior. Tem reserva extrativista que eu conheço no Amapá ou em Rondônia, que tem 3 milhões de hectares. O mercado de orgânico no Brasil hoje está na faixa de 33 milhões e o Brasil exportou 145 milhões de exportação. Esse número aqui eu queria fazer uma ressalva para vocês. Tá? Eu não sei se alguém conhece a questão da exportação no Brasil, mas o Brasil exporta café, mas a relação, a proporção entre a quantidade de exportação de 140 milhões de dólares e número de produtores é bem maior no orgânico. Quer dizer, se tivesse um potencial de incentivar a agricultura orgânica no Brasil, porque hoje se coloca muito que o Brasil depende muito da balança comercial da exportação de agrícolas. Né? E é verdade. Hoje o setor agrícola, né, o setor agrícola é o grande responsável pela exportação da nossa balança comercial. Mas é uma balança comercial que exportam produtos que, se você incentivasse uma agricultura hoje orgânica, você teria um potencial com 15 mil produtores que exporta isso. Essa relação, se você colocar com frango, que exporta 2, 3 milhões, tá isso aí, 2, 3 milhões.
e para um número de quase 1 milhão de produtores. Quer dizer, essa relação, quase 1 milhão de produtores produzindo frangos para exportar, 2, 3 milhões, 15 mil produtores produzindo 145 milhões de orgânico. Isso aqui a gente fez já, esse é um cadastro da questão dos orgânicos do Brasil. Hoje tendo, em 2017, né, o Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e o Piauí, por incrível que pareça, o Piauí está numa grande proporção hoje de certificados como orgânico. O Piauí principalmente pelo mel, né? Muita produção de mel, muita exportação de mel. E os estados com maior crescimento hoje tem o Mato Grosso, Maranhão, Roraima, Amapá, são os estados com potencial de crescimento da agricultura orgânica. Bom, eu fiz um paralelo aí agora com a agricultura mundial, da situação de produção de terras e quantificação de agricultores, fiz um panorama da agricultura brasileira e de orgânico, e aí vem a questão do seguinte, que tipo de agriculturas queremos, né? Dentro do contexto da pesquisa, né, nossa pesquisa na Embrapa, é possível sim produzir de forma diferenciada. Aí eu fiz alguns, aqui já é mais, não pesquisa minha em si, agora são pesquisas de literatura, pesquisa de revisão de literatura, mostrando, e é isso que tem que mostrar, isso que nos é cobrado bastante, a agricultura de forma alternativa, ela tem viabilidade econômica, ela tem resposta social, tem resposta ambiental, e dentro de uma série, mas é uma série assim, é que isso não chega no grande público em geral, e eu estava até comentando antes do nosso encontro, a gente precisa trazer isso para a sociedade como um todo, tá? Que existe bastante revisão de literatura, principalmente em revistas de ponta, como a Nature, como a Science, mostrando o potencial do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de harmonia, do ponto de vista do que for, que é possível sim ter um tipo de agricultura diferenciada. Por exemplo, hoje, a questão de melhoria da estrutura do solo, 30% a 40% hoje se melhora bastante a questão das micorrizas, onde se usa uma agricultura com menor impacto de insumos. Tá? Hoje a fixação de carbono no sistema de produção é bem maior, se prega muito hoje com as mudanças climáticas, a gente precisa de um tipo de agricultura menos impactante no uso de carbono, e a agricultura hoje convencional, a agricultura hoje patronal, a agricultura hoje industrial, ela é altamente consumidora de carbono, tá? Tem várias literaturas mostrando isso. Tá? A questão do sequestro de carbono, agricultura alternativa, ou agricultura biodinâmica, agricultura natural, ou a agricultura que vocês estão praticando, qual é a agricultura, né? Com certeza, se fizer um trabalho científico, ela é uma agricultura não que emite carbono, mas ela capta carbono, ela fixa carbono, tá? Isso a gente precisa mostrar, mas hoje já tem pesquisa mostrando isso, 370 quilos hectare ano. Tá? Isso é um tipo de agricultura com 370 quilos hectare ano, é a agricultura do futuro que tem que ser feita, né? Isso eu estou falando do ponto de vista do meio ambiente. Do ponto de vista para o agricultor, bom, o agricultor intensificar o uso de insumo externo, muita gente diz, não, mas ele não agride o meio ambiente, pode-se comer com agrotóxico, inclusive estou lançando um livro aí agora, que eu achei absurdo, não sei se alguém viu esse livro aí, está na praça. Você está vivo graças aos agrotóxicos, né? Você só está vivo graças aos agrotóxicos. Ninguém olha o agricultor. Ninguém olha o agricultor. Intensificar o uso de agrotóxicos está envenenando o agricultor. E ao mesmo tempo a agricultura, intensificação tecnológica, não só envenena o agricultor, como está endividando o agricultor. Você está trazendo dívida e veneno para o agricultor. Ué? Eu não apertei nada. Tá, voltou. Tá? É uma agricultura que propicia uma maior resiliência econômica. Por que eu propicio a maior resiliência econômica? Eu não estou apertando. Eu parei de apertar já porque estava correndo muito. Ela é uma agricultura resiliente porque a agricultura familiar, no geral, pela forma de produção, ela é uma agricultura altamente diversificada. Então ela não fica refém só de um tipo de produto. Ela é resiliente. Ela reduz, isso aqui já tem vários estudos, o professor Ortega, nosso conhecido lá da Unicamp, mas tem vários estudos aqui, o professor David Pimentel, nos Estados Unidos, agora eles estudam mostrando a relação entre a energia, o uso de energia, aquilo que eu falei, a energia, a
produção orgânica, a produção agroecológica, ela é uma produção de baixo uso de energia exossomática, energia fora do sistema. Usam energia mais dentro do sistema. São energias da própria força da natureza. Tá? Então, ela usa menos energia, e a energia que no futuro a gente vai precisar disso, porque esquece que a gente não vai ter petróleo para a vida toda, né? Vai ter uma forma de energia, e 100% dentro de agrotóxicos. Tá? Isso eu falei do ponto de vista do meio ambiente, falei do ponto de vista do agricultor, estou falando do ponto de vista do consumidor. Mas tem vários estudos, isso aqui é só um pedaço que eu peguei, vários estudos. Deixa eu ver se eu... Não. Outro mito que se coloca, né? Isso que se coloca muito para a gente é o seguinte: esse tipo de agricultura, agricultura alternativa, ele tem menor produtividade. Por ter menor produtividade, vocês vão precisar de mais área, ou seja, vocês vão desmatar mais. Tá? Isso é um mito que é criado dentro da academia, que jogam para a gente, que por ter produtividade menor, você vai usar mais área. Isso é verdade, porque hoje já existem, tem vários estudos. Eu peguei aqui um estudo vários estudos de científicos provando o seguinte: 293 exemplos, eu peguei só alguns, mostra que os orgânicos podem produzir alimento suficiente para uma base per capita global e sustentar a produção humana. Tá? Você imagina, hoje, no Brasil, uns 80% dos produtores familiares, quer dizer, produzindo da agricultura familiar, tá? São 80% de produtores, mais ou menos, 75% da agricultura familiar, usando 25% das terras, produz 80% de alimento. Se a gente intensifica a pesquisa voltada para essas pessoas, eles têm condição de dobrar e alimentar. Isso falando só do Brasil, no mundo também. Tá? Esse é um tipo de exemplo. Outro tipo, por exemplo, no geral, essa pesquisa aqui também na NET, da revista também, de classificação boa, 94% dos produtos convencionais, a produção de trigo orgânico representa 97%. Ou seja, hoje já tem pesquisa científica, como a gente mostrando, que não tem diferenciação quase da produtividade. E te digo mais, se alguém conhece aqui, o professor Kassai conhece, o pessoal da cana orgânica hoje está produzindo hoje 120 toneladas por hectare. E a convencional está produzindo 80. Tá? Isso com o tempo, intensificando o uso dos solos, a qualificação do solo, no geral, a produtividade consegue até ser maior. Na Embrapa, hoje, a gente tem pesquisa com a cebola sendo maior, com o leite sendo maior, de forma orgânica do que a convencional. Tá? Isso e você vê 5% menor de rendimento. Quer dizer, hoje é possível, sim, tipo na revista Nature. Né? Isso eu já mostrei. E aqui a questão para o consumidor. Tá? Já existem também várias pesquisas, quem trabalha com nutrição, quem trabalha com alimentação humana. Eu sempre gosto de trabalhar essa questão aqui, a maior durabilidade, a gente já sabe, os nitratos. Né? Eu não sei se alguém conhece, se alguém já ouviu falar, mas a agricultura convencional, ela produz, na verdade, às vezes a produtividade maior está em cima de mais nitrogênio e água, não nitrogênio em forma sintética, sensibilizada em proteínas. Certo? Então isso faz com que a alimentação está inchado, ele é um tipo de alimento que produz uma pessoa, no geral, uma população americana mais obesa. Né? Então você está com muitos radicais de nitrogênio livre, muito nitrato. Isso já é uma verdade. E a agricultura orgânica, você está trazendo alimento mais sintetizado, mais em nitrogênio sintetizado. E eu gosto tem pesquisa mostrando isso já. Alguém falou aqui na conversa aqui anterior, mostrando a questão do efeito do nitrogênio na questão da depressão, do efeito do nitrogênio na questão da ansiedade. Isso já existe pesquisa mostrando sobre isso, a questão da euforia. Por que no final do ano a gente solta fogos, no futebol solta fogos? Fogo é nitrogênio, é explosivo. Né? O nitrogênio, no geral, que está sendo usado nessa agricultura, é sobra da Segunda Guerra Mundial de bomba. Né? Então se transformou isso em adubo sintético, e isso vai para a planta, e isso vai para as pessoas, e no geral está se tornando, na maioria das vezes, pessoas ansiosas, depressivas ou eufóricas com excesso de um nitrogênio que está numa alimentação não saudável. Existe pesquisa, isso aí, eu não trouxe essa pesquisa, mas existe pesquisa. Mas no geral, só para mostrar isso aqui, que é 60% a 93% dos legumes tem reduções de nitratos, está em situação mais equilibrada, está em que a gente chama de proteossíntese, não de proteólise. Né? Então tem várias pesquisas sobre isso. Isso aqui dá para falar o dia todo, eu só estou só trazendo alguns pontos de reflexão para vocês, que é possível sim, do ponto de vista de produção, do ponto de vista de
intensivam a agricultura para espaço, sem agredir o meio ambiente, e fazer uma forma de agricultura diferenciada. E eu sempre, quando eu apresento alguma coisa, eu trago a frase desse agricultor, isso em 1993, eu pesquisando ele na Amazônia, ele sustentável lá na Amazônia, e perguntava para ele como é que ele conseguia trazer aquela produção de forma sustentável, num lugar tão distante, né? Ele me respondeu o seguinte: para gente que mora longe do lugar estratégico, é preciso muita força nas ideias. Obrigado.